além da diferença salarial que a gente pode ter, a desigualdade de gênero, ela vai muito mais profundamente que isso. A gente tem muito mais problemas muito mais enraizados quando a gente fala de desigualdade de gênero. Uma mulher, né, e eu fico realmente abalada com isso, porque uma mulher, ela precisa estudar muito mais. Ela precisa trabalhar muito mais do que um homem para mostrar o seu valor e para se fazer ouvida. Muitas vezes, e eu acho que isso tem um pouco daquele pacto que também existe na branquitude, que a gente tem que combater sempre para não cair nisso inconscientemente, que é, se tem uma pessoa branca e uma pessoa preta falando a mesma coisa, provavelmente o holofote vai ser dado para a pessoa branca. Então isso já acontece por uma questão estrutural racista do nosso país. E eu acho que isso também acontece de uma forma inconsciente num pacto que existe de gênero também, e de homens, que muitas vezes vão jogar o holofote, principalmente em assuntos que a gente está mais acostumado a ver homens falando. Então, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro. Eu cheguei a ter equipes que só a minha equipe tinha mulheres, porque a chefe era mulher. Todas as outras equipes não tinham mulheres. Só a nossa equipe tinha mulheres. Então, veja a diferença que se tem em relação a isso. E muitas vezes as mulheres se preparam mais, estudam mais e precisam realmente trabalhar mais para mostrar que tem ali alguma... para serem vistas, pelo menos. Não, porque ouvidas já é muito difícil. Mas para começar a ter alguma visibilidade, para começar a ter algum reconhecimento. E eu acho que esse pacto existe também entre os homens. Porque se você coloca uma mulher e um homem falando a mesma coisa, provavelmente o holofote vai para o homem. Então, e isso acontece muitas vezes de forma inconsciente, reforçado pelas próprias mulheres. Porque a gente tem realmente essa construção machista da nossa sociedade. E isso acaba impactando na forma que as pessoas são ali colocadas, são ouvidas. A mulher normalmente é usada para ser objeto de cenário. Eu falo objeto porque existe uma objetificação da mulher. De ser ali uma peça de cenário e ficar dando suporte para o homem, por exemplo. Então isso é muito triste e são raízes muito mais profundas e que a gente sente em várias esferas. E eu, como mulher, eu posso falar isso. A gente sente em várias esferas que parece que a gente está, às vezes, só enxugando um gelo também. A gente está sempre trabalhando e tentando conquistar o nosso espaço. E muitas vezes isso não é nem reconhecido, porque já existe ali uma saída na frente, por exemplo, dos homens numa questão de gênero. E aqui eu não estou nem falando de questão salarial, porque isso a gente está só quantificando toda essa estrutura que existe, que está embasando a nossa sociedade. E eu vejo isso também nas questões de cor, e não é à toa que a discrepância é tão grande entre homens brancos e mulheres negras. Porque também existe esse pacto, essa saída na frente. Né? Quanto tempo as mulheres não puderam trabalhar e as pessoas negras não eram nem vistas como pessoas. E a mulher negra nem era vista também como uma pessoa. E as mulheres também estiveram numa totalidade também nessa visão que elas não eram nem reconhecidas enquanto ser humano. Principalmente mulheres negras na época, que a gente tinha ali as pessoas negras como mercadoria. Né, e também muito objetificadas. Então, tudo isso está ali na raiz do problema. E quando a gente traz ganho médio, a gente só está realmente quantificando isso. E esse assunto me deixa realmente muito abalada. Então, é algo que mexe particularmente aqui comigo.